Esse livro é tão fascinante que não pode ser resumido. Você vai ter que lê-lo. Quem disse isso não fui eu, foi um dos avaliadores do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Hoje eu vim aqui falar a minha resenha final desse livro, que eu concluí recentemente e simplesmente amei. É muito bom mesmo. Eu sabia que a obra era boa, mas não tinha tanta noção quanto agora relendo e estudando de verdade, sabe? Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari, é basicamente um livro de história e filosofia social, que aborda como fatores sociais, evolutivos, comunitários afetam a vida do ser humano até hoje. Uma das coisas bem legais que esse livro aborda é o conceito científico de religião. Basicamente, é uma coisa que todo mundo acredita, né, quem faz parte daquela religião, mas necessariamente tem que ser uma força sobre-humana. O autor traz como exemplo o futebol. Todo mundo que joga futebol concorda com as regras, apesar de elas não existirem na natureza. Alguém criou e todo mundo acredita e concorda e segue. Mas o futebol não é uma religião, ou é? O que diferencia o futebol de uma religião como o cristianismo, o islamismo ou qualquer outra é justamente o fato de que nas religiões existe essa força sobre-humana. Outro capítulo que eu achei bem interessante é a ideia de que os cientistas querem tornar o ser humano imortal. Como assim? Talvez se você perguntar para algum cientista por que você quer descobrir a cura dessa doença ou daquela questão, ele vai dizer, ah, para ninguém mais morrer disso. Mas se a gente juntar todas as pesquisas em todos os campos da ciência para ninguém nunca mais morrer daquilo, na verdade o objetivo da ciência é que o ser humano nunca mais morra, né? E por fim, um último ponto que eu acho que é legal de mencionar, o livro tem um capítulo sobre a paz e fala que hoje a gente vive o maior tempo de paz que a sociedade humana já viveu. Você pode parar aí para pensar nas guerras e tudo mais, mas de forma proporcional, hoje a gente vive com muito menos medo do que talvez os Homo neandertais, os Homo erectus lá há milhares de anos. Uma tribo ia dormir e tinha medo de ser atacada por um animal à noite ou por uma tribo vizinha. Hoje, o nosso medo talvez existe, mas é muito menor do que naquela época, né? Inclusive, a ideia da guerra também, né? Hoje, evita-se a guerra ao máximo justamente porque se conhecem os custos de uma guerra. O autor até menciona que o prêmio Nobel da Paz definitivo deveria ter sido dado para o Oppenheimer, justamente porque, quando desenvolveu a bomba atômica, ele provou que uma guerra seria necessariamente um suicídio coletivo. E essas são só algumas das ideias que esse livro apresenta, justamente aí abordando a história da humanidade. É simplesmente incrível. E se você quer ler um livro que com certeza vai te tornar mais inteligente, certamente Sapiens é ele, viu?